Bom dia, estamos iniciando mais um programa Sua Voz com a doutora Jericabe e Vanessa Querucci, aqui na TV de toda a família D3 mais TV. Bom dia, boa tarde, aliás, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, que agora mudou nossos horários e o dia é toda quarta-feira. Continue nos acompanhando aqui pelo YouTube e pelo Instagram, no canal Sua Voz, e também vocês têm que continuar conferindo aí a TV de toda a família, lá no Instagram. Confira essa página, muito legal. Né, doutor? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. E minhas amigas. Boa tarde, né? Nós estávamos acostumados com aquele horário das 10 às 11, né? Agora mudou. Então a gente tem que se adaptar novamente. Né? Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, ouvintes, telespectadores da D3 mais TV. Queremos agradecer primeiramente a Deus, a TM, a Maiara, ao Calazans, a minha família. E nós temos aqui hoje, Vanessa, um convidado muito especial. Nossa! Que é o meu querido amigo, Dr. Carlos Zicardi, que depois você fará a apresentação dele para o público. Hoje nós temos... E hoje nós vamos começar já com música, meu amigo. Então vamos lá, porque o telespectador já está acostumado com a música. Nesta câmera? Eu pensei, saber de amor pensei, mas só agora eu sei quanto me enganei. Você chegou e veio me ensinar que o amor é o sol, é o calor, é a vida a cantar. Hoje eu sei o que é amar, que o amor é tudo quanto eu sonhei. O sol em sombra se apagar, acende teu olhar, uma estrela azul. Então o amor que eu tenho pra te dar saberá encontrar o caminho que iremos seguir. Hoje eu sei o que é amar, que o amor é tudo quanto eu sonhei.
Estamos retornando com o nosso programa Sua Voz com a doutora Juricaba. Vanessa, oi. Quem foi que fez esse cabelo tão lindo? E você, minha amiga? Eu tô linda? Tá linda, parabéns, hein? Esse daqui é um trabalho maravilhoso da Maureen Barros. Você tem que conhecê-la. E hoje ela está aqui para você conhecer. Opa, muita Maureen, gente vem vai pra cá. adorar, porque, veja só, as mulheres gostam de se verem muito elegante. Você, parabéns, está muito bonita e elegante. E ela tem uma rede de salões de beleza e o principal dela fica aqui na Aldeia da Serra. Ela é responsável por todo esse cabelo lindo. Olha só, Maurita. Parabéns. Pode seguir ela no Instagram, Viu? Maureen Barros. Lá no Instagram, né, Maureen? É isso mesmo, Vanessa. Eu que agradeço a honra de poder atender a Barbie, né, gente? Ai, gente, Barbie. Não a Barbie. E não é difícil para ela ficar assim, da forma que vocês estão vendo. É nada. Mas vai ser um prazer te atender também. É Maureen, Maureen Barros, e Estúdio Maureen Barros. Me segue e me chama, que eu vou ter um grande prazer em atender você. Ela, além de excelente profissional, é uma pessoa muito querida. Vão lá conferir toda a mulherada lá, hein, gente? Obrigada. Parabéns, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. E, Vanessa, hoje, conforme eu já falei, né? Nós temos um convidado muito especial e muito querido. E muito né? seu amigo. Muito meu amigo, exatamente. Amigo de juventude. Nós temos muitas histórias interessantes para contar aqui durante esse bate-papo aqui. Porque... A gente vai conferir tudo. Ah, sim. É uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial. Com um detalhe, viu? Rapidinho aqui, ele é santista, hein? Ai, meu Deus. É o meu amigo, O estúdio tá cheio de santistas. Dr. Carlos Zicadi. Por gentileza, Vanessa. Doutor Carlos, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui. O doutor sempre falou do senhor, é muito bacana. Só que eu já conheço um pouquinho da sua história, mas quem está nos assistindo ainda não. Então eu peço para que o senhor se apresente para todo esse público que está conferindo essa entrevista. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como sempre, primeiro, agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso, por permitir que todos nós estejamos aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Saudar meu querido amigo doutora Juricaba, a você, Vanessa, a toda a equipe. Dizer, eu sou Carlos Zicadi, 69 anos de idade, completado agora dia 10 de maio, graças a Deus. Sou empresário, sou advogado, militei na política de Barueri por mais de 44 anos, né? E hoje, com a minha família, nós tocamos as nossas empresas. Olha, que prazer, né, de tê-lo aqui, né, doutor? Sem dúvida. E a paixão, eu sempre pergunto para quem atua na política e no direito. A paixão, qual que é? É da política ou do direito? Não, a paixão, com todo o tempo, né, é na política, né? Mas a política gostosa, a política sadia, a política construtiva. E o que o senhor consegue pontuar para a gente a diferença de uma política desses tempos que o senhor fala que está há 40 anos, né, nesse meio, e a política que tem sido feita hoje? O senhor sabe pontuar uma principal diferença ou não? A principal diferença, sem sombra de dúvida, está no caráter das pessoas, né? A política, ela vai num caminho muito ruim, né? Então essa eu acho que é a grande diferença, o que se fazia e o que se pratica hoje. Então, para mim, a grande diferença está no ser humano, né? Porque a política é feita por seres humanos, tanto homem como mulher, né? Então, eu acredito que o diferencial seja isso. Então, complica, né, doutor? Porque partindo do princípio que ao longo dos anos, com diferentes conhecimentos, o ser humano evolui, se está faltando caráter, então que tipo de evolução que está havendo nos seres humanos de hoje? Só de conhecimento? Porque hoje todo mundo tem acesso à informação, né? E pessoas envolvidas têm, no geral, nível superior e até graduação mais avançada. Então, da onde parte a falta de caráter tão latente, tão notória de hoje em dia? Porque você veja, Vanessa,
política, ela foi feita para fazer o bem. Com certeza. Não é? Então, o político, quando ele está em um cargo público, principalmente, não importa legislativo ou executivo, o princípio é praticar o bem, é fazer aquilo com que se transforme a favor da população, principalmente a mais carente. Então, você falou nas informações. Hoje, as informações também estão indo para um caminho horrível, né? Existem coisas falsas, tal fakes, que acabam enrolando a população e não chegando na população a verdade verdadeira, não é? Então a política também está assim. A política, claro que não é tudo e não é todos, claro. Não é? Há uma separação do joio e do trigo, não é, doutora Julicá? Sim, sim. Mas aquilo que se praticava com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade, hoje já não existe mais tanto. Então essa diferença que é gritante, no meu modo de ver. É, porque o político, ele representa o povo, o poder emana do povo, né? E como essa questão está sendo deturpada hoje em dia, não é? Porque se o poder emana do povo, logo você trabalha, você é funcionário do povo. E usa isso a seu bel prazer para ter poder. É isso que acontece hoje? É exatamente isso, né? Existe até um velho ditado que o político, né, ele tem que fazer a coisa pública fluir a favor do povo. Ele não pode se beneficiar daquilo que ele está exercendo, e sim fazer tudo o que é possível a favor do povo que ele representa, ou através do legislativo, que é o voto direto, ou através do executivo, quando ele é nomeado num cargo em comissão, que é o caso, como eu fui secretário durante muitos anos da Prefeitura de Barueri, não é? Então, você tem ali um instrumento maravilhoso que lhe foi otorgado por alguém, ou pelo prefeito, não é? E você tem a obrigação de fazer o melhor, né? Ainda mais no meu caso, que sou de Barueri, né? Minha família é uma família tradicional de Barueri, a família Mendes, por parte da minha mãe. O meu compromisso é maior, porque meus filhos nasceram em Barueri, os meus netos hoje nasceram em Barueri, e eles querem um dia ouvir na história quem foi o avô deles, quem é o pai deles. E eu tenho a certeza que o meu tempo dedicado à administração só me traz felicidades e alegrias. Que bom de ouvir isso, né, doutor? Sem dúvida. O Zicardi, agora eu vou dispensar um pouco a formalidade, viu, meu querido amigo? Que ele esqueceu de falar que ele também é jornalista. Ele é jornalista, então é advogado, bem antigo já, viu? Jornalista também, já eu acho que há mais de 10 anos, né, Zico? Exatamente. Então, e ele foi vereador pela primeira vez em 1970 e... Não, 83 eu tomei posse. 83, né? 1983. Foi presidente da Câmara, foi presidente da Câmara de Barueri, não foi? Foi. Foi presidente da Câmara, foi candidato a prefeito e disputou ali uma disputa muito acirrada, apoiada pelo Furlan, que é o grande líder aí da região, né? Mas sempre foi uma pessoa que amiga, que não teve envolvido em nenhum escândalo no nosso município. Então é um exemplo enquanto homem público. Isso eu posso dar esse testemunho, porque eu moro aqui há 55 anos e eu sei, né, que o caráter do meu amigo Zicardi, isso eu tenho certeza. É um homem probo, um homem preparado para a vida pública e que, com toda honestidade, viu? Ainda bem que você, no momento, não tem cargo público, porque essa política a nível municipal, estadual e nacional é uma vergonha no nosso país. Nosso país está aí à beira do abismo. A moralidade é uma coisa que não existe mais aí na vida pública desse pessoal. Então eles não... Acabou. Você vê assim, está todo mundo aí, infelizmente, na vala comum. Jogaram todo mundo. Quando você diz que é político, eu falei, é tudo igual. Tudo igual. Infelizmente assim, infelizmente, né? É isso. Por isso que eu digo, ainda bem que no momento você não exerce cargo público, senão você estaria na vala comum. Que a gente vê hoje mesmo, a gente estava falando aí em off, né, com relação a uma CPI que está tendo lá, e
o questionamento por parte de uma senadora que estava questionando o fato de uma pessoa que está sendo investigada pelo fato de ser rica. Que é isso? Ninguém pode ser mais rico nesse país, não pode mais prosperar? Estranho, né? Esse comportamento. Pois é. Então, veja só, são coisas que a gente precisa lutar. Você falou uma coisa muito interessante. Qual o exemplo que você vai dar para os seus netos, né, no futuro, para os seus filhos? Né? Tudo isso daí são coisas que parece que esse pessoal perderam a noção de valores. Eles só pensam em dinheiro, em ganhar mais, em levar vantagem. Não tem, rapaz. Você vê agora mesmo só narrativa por parte de... O indivíduo ele se propõe a se candidatar, por exemplo, a deputado federal, estadual. Aí ele já cria uma narrativa. Eu vou levar isso daqui, vou jogar nas redes sociais e vou dizer que eu vou defender isso lá em Brasília. Mas, na realidade, o que a gente vê é que aquilo é apenas mais um engodo para a população, porque a população que, por exemplo, segurança pública é o tema da próxima eleição do ano que vem. Doutor, por quê? Depois o senhor volta falando sobre isso, que a gente vai para o comercial e já voltamos. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos voltando com a entrevista maravilhosa aqui com o Dr. Carlos Zicardi, meu amigo. E a gente estava falando, Zicardi, a respeito dessa coisa que está acontecendo na política a nível nacional, e estadual e municipal. A gente não tem mais uma referência. Eu tenho certeza que na sua época, na minha também, que nós não somos, nós somos da época que tinha bons políticos, Franco Montoro, né? Mário Covas, e pessoas que a gente poderia seguir como referência. Hoje não, hoje você não vê mais praticamente ninguém para você ter referência ali como político sério, né? O que mudou na política, então? O que mudou, basicamente mudou tudo, né? Porque o povo também hoje aprendeu, né? E com todas essas notícias que saem contra a classe política, então o povo entende que todos da política não prestam. Mas não é bem assim, né? A política, como eu falei, ela tem que se separar, né? A gente tem muitos políticos bons nesse Brasil que trabalham, né? E que lutam pela causa pública, que são realmente verdadeiros brasileiros, isso na esfera municipal, estadual e federal. Mas a notícia ruim, ela tem uma força tremenda, né? Sim, sim. Que ela vem com muita força, e muita coisa boa que é feita não chega à população. Eu tenho exemplos meus, quando eu estava na política, né? Eu fiz projetos maravilhosos e o povo não sabe que fui eu que fiz. Eu que coloquei para executar, sempre com autorização do prefeito, que eu tive o prazer e a honra de servir a 3 prefeitos, e sempre fui agraciado com muita honradez, né? Então quando você faz um projeto, pensa num projeto, você pensa na parte final, que é o povo. O que aquilo vai beneficiar o povo? Vai beneficiar? Né? Eu posso citar, por exemplo, um caso que me chamou muita atenção, do remédio em casa, né? Nós tínhamos, na época o prefeito Furlan me pediu para montar a farmácia municipal, nós montamos e nós deparamos com o problema das pessoas que precisavam tomar o remédio continuado, né? Que é o contínuo, que é pressão alta, diabetes, colesterol. E a maioria destas pessoas são idosos e que moram nos 4 cantos da cidade de Barueri, que são longe do centro. Farmácia na região central. E aí nós bolamos, junto com a equipe, que nós temos um cadastro, já tínhamos o cadastro, que nós passaríamos a entregar o remédio em casa, para essa mesma população. Então, o que nós fizemos com isso é diminuir o sofrimento daquela pessoa. Sim.
não é? Então, ao invés dela vir à farmácia, a farmácia é o encontro dela. Entregava na casa dela o remédio que ela tinha que tomar, através de um sistema simples de motoboy, né? Quando eu implantei os cursos de qualificação profissional, e hoje, às vezes, conversando com algum prefeito aí mais jovem, que ele me fala que ele implantou no município dele a qualificação profissional, ele enche a boca, né? Eu penso comigo, eu já implantei isso há 14, 15 anos atrás em Barueri, em parceria com o Senai. Por quê? Porque o Senai é uma grife. Então o trabalhador que vai bater a porta de uma empresa com um certificado, um diploma do Senai, ele tem quase que as portas abertas. E nós trabalhamos, né, na época o prefeito Furlan trouxe para cá um Senai, mas com qualificação para a nossa região, que isso é muito importante. Porque não adianta você formar um tipo de profissional que o mercado não consome. Para vocês terem uma ideia, na época nós fizemos cursos de qualificação para arrumadeira de flat, de hotéis, para garçom, que não existia. E nós temos aqui um mercado enorme em Alphaville, né, doutor Ricardo? Então eu acho que esse olhar do administrador tem que ser voltado para essa população, que nós os representamos. Nós estamos, nós não somos. Exatamente. Né? Essa é a diferença. É a mesma coisa quando você pega um senador, uma senadora, um deputado federal, estadual, que não faz as leis que o povo precisa. Por isso que eu falo, né? Hoje se vive muito em função do executivo, né? E o deputado, ele tem a obrigação também de trazer projetos bons, porque ele é o elo direto com a população. Né, sim, sem dúvida. Ele que está nos bairros, ele que está nos municípios, né? Então nós vivemos muito a falta disso, desses políticos voltados realmente para aquilo que a população precisa e necessita. E outra coisa, você falou uma coisa aí interessante, dos cursos que você sempre, para os jovens, para quem sair de uma escola e já ter mais... Hoje, 85% dos alunos que se formam aqui no Senai, aqui em Barueri, já tem emprego garantido. 85%. Isso é muito bom, né? E foi graças à sua iniciativa lá atrás, que ninguém nem lembra, né? Mas infelizmente é assim, cai no esquecimento, essas coisas boas. Você veja, para ser honesto, né, e dar a quem tem direito, quando o Gil era o prefeito, nós implantamos o curso de qualificação para pedreiros, que eles chamam de molhado, né, que é assentador de azulejos. E pasmem, a primeira colocada no curso foi uma mulher. Olha só. Não é? Então, as mulheres já vêm procurando o mercado há muito tempo. Faltava oportunidade para que elas se qualifiquem no mesmo nível que os homens. Né? E assim é feito com motorista. Né? Hoje nós vemos muito motorista de ônibus, de carreta. Né? E naquele tempo, uma grande construtora aqui de Alphaville, que é a MPD, nos empregou todas essas pessoas que nós qualificamos. Então, o que você precisa é realmente casar os dois interesses. Né? Não adianta você fazer um curso de qualificação de não sei o quê, quando não existe aquela vaga no mercado. Né? Agora, recente, eu vi o prefeito Elvis inaugurando um centro de formadores, né? Então, Santana do Parnaíba, Santana do Parnaíba. Então você veja por que ele está direcionando. Porque o mercado exige aquela formação na área da informática. Então ele está atento ao futuro. Porque os nossos jovens precisam de emprego. Muito. Eles precisam se ocupar. E essa é uma das obrigações também do poder público. Prepará-los, né, através dos nossos ITBs, né, que nossos ITBs eram escolas de grife, né, como sempre também o aluno do ITB, do terceiro, já saía empregado nas grandes empresas que nós temos em Barueri. Então, sabe, Vanessa, essa é a grande função da política. É prestar, é você devolver para a população aquilo que ela te confiou. É
É muito bonita essa fala, né, doutor? Sim. Pena que hoje as coisas estão sendo deturpadas. A busca do poder está muito avançada. O Zicardi falou uma coisa muito interessante, ver aqui uma lembrança. Eu tomei uma vaia lá no Jardim Paulista, acho que foi em 84, se não me engano. Estava lá no Palanque, naquela época o Gil, Furlan, estava todo mundo, estava lá, era um show do Frank Aguiar. Doutor, essa história é muito interessante, que eu já conheço, mas a gente já volta. Opa, segura aí. Então tá ótimo. Programa Sua Voz com a doutora Juricaba e Vanessa Querucci, aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Agora, eu já conheço essa história, o doutor vai contar para vocês. Eu até esqueci, viu, Vanessa, para ser sincero. Em 84, o senhor foi vaiado. Foi em 84 ou foi 2004? Né? Eu estava conversando aqui com o meu amigo aqui, o Zicardi, e ele lembrou que eu acho que foi 2004. Olha lá. Foi 2004, viu? É porque o tempo passa tão rapidamente. Doutor, deixa eu aproveitar, né, que esse assunto me é muito querido, né? É bom lembrar que o primeiro ITB foi feito no Belval pelo prefeito Bel, Carlos Alberto Bel. Sim, ali. Eu tenho muita semelhança com o Bel, porque o Bel era um homem administrativo, né? Muitas pessoas o criticavam porque ele era administrativo. Ele não era um agente político, né? E também para lembrar, né, o Arnaldo Rodrigues Bittencourt, que naquele tempo lá de 76, 78, 80, né, ele fez os primeiros campos oficiais de Barueri e Gramado com refletores, né, doutor Ricardo? Com refletores, coisa que nós sonhávamos, nós esportistas. E implantou as escolas, né, que chamamos EMEIs, para as crianças, foi no governo Bittencourt, né? Então você veja, Barueri, né, ela teve a sorte de ver os governos fazendo coisas boas, né? E a gente teve a sorte, aí, o privilégio de participar de quase tudo isso. É verdade. Eu lembro que pouca gente se recorda disso, mas ali no Jardim Silveira, onde hoje é aquele complexo lindo lá, esportivo lá, ali tinha um riozinho, chama-se o Laranja Azeda, né? Do lado de lá, o córrego Laranja Azeda, lá no Jardim Paulista, e tinha um capinzal lá, enorme lá. E aí o seu Amaro, que foi vice-prefeito, né? Ele gostava de jogar futebol, é o pai do Bilafon, do Vânio Bilafon, né?
que foi presidente da Câmara aqui em Barueri. E aí ele falou, vamos fazer um campo de futebol aqui? E aí ele pediu um caminhão da prefeitura, trouxe aquela terra vermelha, e nós aterramos, que levamos no carrinho de mão, hein? Na carrinhola lá, e aterramos, fizemos aquele campo do Jardim Silveira. O Silveira 1. Silveira 1, perfeitamente, né? E ali nós tivemos grandes jogos, foi muito bom desenvolver o Silveira, e hoje tem aquele complexo maravilhoso. Só lembrando isso daí, porque as pessoas nem imaginam que um dia aquilo ali já foi exatamente isso que eu falei. Mas eu lembro também que eu falei nessa reunião lá no Jardim Paulista, onde eu tomei essa vaia de 10 mil pessoas, que era um show do Frank Aguiar, né? E aí eu estava defendendo os ITBs. Falei, eu estava defendendo a construção de novos ITBs que tinha demonstrado ser excelentes escolas de referência. E nós só tínhamos esse do Belval, que foi o prefeito Bel que construiu. Né? Exatamente. Hoje nós temos 8 em Barueri. 8 ITBs. Mas eu tomando uma vaia, o pessoal doido para ouvir Frank Aguiar, e eu defendendo lá a construção de escolas de qualidade. Né? Então, veja só. E Barueri hoje é uma referência. Sim, sim. A escola é excelente. Os ITBs, meus 3 filhos são formados, são advogados, e estudaram no ITB, os 3, né? Então, é uma escola de referência. Muita gente que fala mal das escolas, da saúde, principalmente a saúde. Olha, o prefeito Gil, quando ele foi prefeito, ele fez uma coisa, cara, que você, eu acho que, se não me engano, era secretário também na época do governo do Gil, né? Foi. Que eu acho que hoje todo mundo reclama da saúde. A saúde de Barueri é excelente, mas acontece que o povo mete o pau. Por quê? Porque não tem nada a ver. Tem 20% do pessoal da população de Barueri, o restante é tudo de fora. Todo mundo de fora. Por isso que compromete a saúde, e o pessoal de Barueri, quando procura, não tem. Mas o Gil, o prefeito Gil, na época, ele fez uma coisa que é a solução que aqueles que não tiver constrangimento, um prefeito, seja lá quem for, ele pode chegar e criar novamente o cartão Barueri. Fizeram foi uma fogueira depois do cartão Barueri, dizendo, por quê? Tudo em jogo político. Tudo jogo político, gente, porque não era interessante que a população de fora chegasse aqui e fosse atendido nas UBS, isso aqui. Pronto-socorro, nós sabemos que é obrigação. Qualquer pronto-socorro é obrigação de atender. Mas o Gil tinha criado o cartão Barueri. Se é de Barueri, então você tem... Mas não. O que aconteceu? Fizeram foi uma fogueira depois com o cartão Barueri. E acabou esse sistema. Né? Mas, Ricardo, esse é um assunto importante, falar da saúde, né? Talvez no próximo bloco nós possamos, né, Vanessa, falar um pouco, porque não é só o problema do pessoal de fora que vem para cá, não é? É realmente o nosso povo, porque hoje nós somos 300 mil habitantes. Sim, não é pouca coisa. Então, Barueri hoje é uma referência como município, né? E nós estamos perdendo essa referência para as outras cidades que se prepararam melhor que nós. Então, esse é um assunto realmente é delicado, porque é isso que eu estou te falando. O Barueri, a saúde é perfeita aqui para a nossa população, se fosse só para os munícipes, mas não é, gente. A grande verdade é essa, ninguém vai. Mas tudo isso por causa do interesse político, que a gente sabe, que eu não vou mencionar aqui qual foram os interesses políticos. E acabaram queimando o cartão Barueri. Cartão Barueri, eu sou de Barueri, eu tinha o cartão Barueri. E eu chegava lá e eu era atendido. O outro, hoje não, você vai lá para final da fila. Lá para o final da fila, porque não tem esse negócio não. Todo mundo é igual. Está errado. Os outros municípios, eu recentemente, há cerca de um mês e pouco atrás, um secretário de uma cidade vizinha, ele chegou e pediu um favor para mim, dizendo que ele estava no SAMEB, estava cheio, estava lotado, e ele estava lá. Espera aí, meu Deus do céu. O secretário de uma cidade, aqui da nossa região. E ele estava lá, e ele falou, desde a 1h da tarde, aqui já são quase 5 horas, isso aqui está um terrível, não sei o quê.
Aí eu falei, meu amigo, eu vou pedir para você ir lá com um amigo lá do Mutinga para te atender aí. Aí pedi para o doutor, o secretário lá, o diretor de lá. Aí, para atender ele, um secretário, gente. Quer dizer, procura a saúde de Barueri, que ele sabe que ele era bem atendido. Né? Hoje não. Hoje isso aqui está igual aos outros por aí. Tem lugar, Santana do Parnaíba, que você falou dela, está atendendo melhor. Então, Está mais organizado em Santana do Parnaíba. Mas, doutor, esse é um assunto, né, que acho que no outro bloco, nós podemos falar, porque é um assunto interessante, né, e que interessa para todos. Com a certeza. saúde hoje, né, sem a saúde nós não vivemos. É porque não dá para esperar. E né? a saúde é cara. Emergencial. E a saúde é cara. Então vamos fazer o seguinte, Vamos. vamos para os nossos comerciais e no próximo bloco a gente trata desse assunto que eu acho que realmente é muito interessante, né, Vanessa? Muito. Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV da família. E nós estávamos conversando a respeito de um assunto de saúde, não é, Zicade? Saúde. É. Por gentileza, pode externar seu pensamento, que a Vanessa já falou o seguinte, deixa ele concluir. Nós temos sempre que voltar um pouquinho para trás. Você se lembra que na nossa região, os hospitais regionais de Osasco e Carapicuíba, né, depois veio o de Itapevi, eram um sinônimo de morte. Né? Aí houve uma grande evolução, um grande investimento do governo do estado, e esses hospitais passaram a ser bons hospitais. Então nós estamos falando na região Osasco, fora do Celso Giglio, Osasco tem um regional, Carapicuíba tem um regional, Itapevi tem um regional. E Barueri, nós realizamos o nosso sonho, que foi construir o Moran. Não é? Então, aí, Barueri, numa atitude, vai e constrói um novo hospital, com todo o recurso municipal, doa o terreno, constrói o prédio e doa para o governo do estado. Então esse hospital não é nosso. E o que acontece hoje na nossa saúde? Itapevi melhorou muito a saúde dele. Melhorou muito mesmo. Parnaíba melhorou muito e também Parnaíba construiu um hospital, ainda não está em funcionamento. Jandira, eu tive a boa notícia ontem eu estive lá, o hospital de Jandira está pronto. Falta também, acho que equipar, colocar em funcionamento. Então, veja bem, nós vamos ter aqui na nossa região o privilégio de ter vários hospitais que, no meu entender, e eu já administrei farmácia municipal, já administrei remédios, é caro. E os profissionais da saúde têm que ser muitos, né?
Então, essa demanda que você colocou, Ricardo, que vinha muito pessoal para cá, já não vem mais tanto. Né? O que falta realmente é reorganizar a saúde de Barueri, no meu entender. Todo respeito a todos os profissionais que estão lá. Então, a saúde de Barueri, ela consome, em média, 15%, no mínimo, do orçamento. Nós estamos falando de um orçamento de 6 bilhões. Não é? Aí existe uma coisa que eu, particularmente, sou contra. Você falou do pronto-socorro, você se lembra que o nosso pronto-socorro central, que é ali do centro de Barueri, era referência. Sim. Mas porque era da prefeitura, eram funcionários da prefeitura, eram médicos concursados, enfermeiros e todos concursados da prefeitura. Eu entendo que esse primeiro atendimento tem que voltar a ser municipal, com profissionais, com a responsabilidade de atender bem o munícipe barueriense. Então hoje nós temos as ONGs, organizações sociais, que brincam assim, né? Ela faz lá um orçamento de 10 milhões, estou dando um exemplo. A prefeitura brinca que vai pagar 10 milhões, vai pagar 8, e ele brinca que vai trabalhar por 10 milhões, e não trabalha. Quem sofre? A população. A população. Porque a saúde é cara. Sim. Então, o que se precisa é ter um olhar mais crítico e mais sério. Não é? É falar, bom, eu terceirizei, que eu sou contra em alguns casos e sou contra em alguns casos da educação. Eu acho que a terceirização é importante e ela realmente é um avanço grande, mas tem alguns casos que eu acho que não poderia ser o exemplo do pronto-socorro central. Sim. Não é? Então, quando você contrata uma OS, você tem que saber que você tem o compromisso de investir tantos milhões, porque foi feita uma planilha, por quem entende, mas você tem que honrar aquilo. E aí vem o mais importante, você fazer com que a OS honre o compromisso que ela tem com o dinheiro público. Que ela realmente execute tudo aquilo que está na planilha. Isso me lembra um pouco, Ricardo, aquela brincadeira do Vampeta, quando ele foi jogar no Flamengo. Sim. Que ele não jogava, e ele era um craque, veio da Holanda e tal. Ah, mas Vampeta, por que você não joga? Ah, porque o Flamengo brinca que me paga, então eu brinco que jogo. É o que está acontecendo. Então, a coisa não é só culpa de um determinado, tem que se fazer realmente um estudo, né, verdadeiro, para que a saúde pública tem tudo para ser uma das melhores novamente da região. Sim. Ainda mais que Parnaíba, além de uma saúde boa que tem hoje, Sim. eles construíram um hospital, que logo vai estar em funcionamento. Jandira, o prefeito Sato, também fez um hospital, aliás, ele é médico, né? Sim. Itapevi tem o hospital regional, que é muito bom, e a saúde de Itapevi é boa, Perfeito. para falarmos da nossa região. Carapicuíba tem hospital regional, Sim. e o Marcos Neves, quando esteve o prefeito lá, também fez um grande trabalho. Sem dúvida. Então, veja, nós não vamos mais ser tão sacrificados para atender toda uma população regional. É o que eu penso, entendeu, doutor? Mas veja só, é inegável, e isso aí basta chegar hoje em qualquer o pronto-socorro de Barueri, ou em algumas UBSs, você vai ver que 70% é tudo pessoas de fora, enquanto 30% é da população de Barueri. Só. Isso aí é uma constatação que qualquer pessoa pode chegar lá e vai ver. De onde é? Da região. Tá entendendo? Por quê? Agora é aquele questionamento que eu falei. Por que o cartão Barueri, onde o cidadão do município tinha preferência, acabou? Que foi exatamente uma demanda, porque a população já exigia isso do Gil, que na época foi o que criou o cartão Barueri. Nós sabemos que a maior liderança que surgiu nos últimos 50 anos na região oeste, chama-se Rubens Furlan. Inegável. Inegável, um cara que é uma grande liderança nata, né? Mas, infelizmente, né, foi uma pessoa que achou que deveria acabar com o cartão Barueri. Né? E acabou
né, o cartão Barueri, e isso só prejudicou a população. Então, mas, A população que usa o serviço de saúde. Então, mas eu acho, né, que é possível buscar um mecanismo dentro da legislação, dentro da ordem, né, Sim. de se beneficiar o barueriense, né, de uma forma que você não viole os princípios básicos, né, que é os direitos individuais. Né? Então, quando você fala isso, também você tem que se lembrar que esse público que vem para Barueri, ele acaba consumindo em Barueri. Né? E existe, por exemplo, um público flutuante enorme em Barueri hoje. Né? E esse público, ele consome. Eu subindo aqui, né, com você, eu falei, mas doutor Juricaba, eu não conhecia esse prédio, que coisa linda. E nós vimos o restaurante lotado. Sim, né? sim. Então, isso está rendendo também recursos para a prefeitura. O que eu entendo é que precisa verdadeiramente fazer uma grande administração, um choque na saúde. Agora, doutor, só mais um minutinho, a gente já retorna com esse assunto. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. E falar sobre tantas coisas, ele querendo concluir aquele assunto, mas tem tanta coisa para falar. E claro, de futebol, né? Com os dois apaixonados aqui que são, Santista, né, doutor? né? Santista, menos eu. Não é um bom momento para falar de futebol, não é? Pois é a coisa, né? Nós, como santistas, vivemos glória. Aí brinco que nós somos viúvas do Pelé, né? Mas nós tivemos uma viúva e eles não têm viúva nenhuma, não é verdade? Mas assim, né? O Santos está atravessando uma fase ruim, onde o presidente, que eu sou fã dele, Marcelo Teixeira, porque eu já era fã do pai dele, né? Que foi presidente do Santos, você se lembra disso? E o Marcelo é uma pessoa que eu entendia que ele teria condições de ajudar muito o Santos. Assim como o presidente do Palmeiras levantou o Palmeiras, e agora a presidente do Palmeiras, ela podia ser pouco presidente no Santos, né, Ricardo? Porque exatamente. dá uma levantada no Santos. Mas o Santos fez contratações horríveis, né? O Santos vendeu um jogador para o Botafogo e comprou 2 jogadores que não disse por que veio. Ou você estava falando para mim que aquele argentino joga, mas ele só pipoca, né? Ele corre para lá, corre para cá, ele chuta uma bola no gol. Eu vou fazer aqui uma meia-culpa, eu acho que eu me enganei, viu, meu amigo? Eu me enganei com aquele jogador, porque fiquei muito entusiasmado com ele, nos 2 primeiros toques de bola que ele deu lá. Mas Vanessa, eu me coloco à disposição de você, doutora Juricaba, da televisão, para vermos mais uma vez, para falarmos desses assuntos da saúde, da educação, que são assuntos tão importantes, né? Que eu tenho muito carinho, né? Por falar da promoção social, da habitação, da segurança. O doutor Juricaba defende com muito ênfase a segurança, né? É verdade. Que hoje está defasada no nosso município. Né? Há necessidade de novos concursos para mais GCMs. Né? Mas eu quero agradecer a vocês, agradecer esse espaço, esse tempo, a quem está nos assistindo. Meu muito obrigado, e falar da minha alegria de estar aqui com você. Te conhecer, eu soube que você é policial, leve o meu carinho à Polícia Civil, principalmente, que eu tenho grandes amigos lá. Eu sempre fui um defensor da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque são realmente quem segura a grande onda, né, da segurança pública. E o meu querido amigo, doutor Juricaba, esse santista como eu, ele é jornalista no mesmo dia que eu fui. Exatamente, né? Verdade. Então, verdade. por isso que ele sabe disso, mas eu nunca usei isso, porque nunca... E o nunca falecido amigo também, o Gilberto Palhada, né, que era delegado de polícia aí, e ele também era jornalista, né? Então, eu quero agradecer a nossa TV, obrigado a todos, aqui a parte técnica, né? E dizer que
Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Sua rede social, doutor? Eu tenho um e-mail, carlosricardi@uol.com.br. Maravilha. Legal, legal. E eu também já vou agora me despedindo aqui, né? Continue acompanhando a D3 Mais TV pelo Instagram, pelo YouTube. Nós também, programa Sua Voz, com a doutora Juricaba e Vanessa Querucci. Eu quero agradecer, viu, doutor, mais uma oportunidade. Esse querido amigo e doutor, foi fantástica a entrevista, muito leve, levando sempre informação para toda a sua família. Pois é, o Zicardi, ele é um entrevistado, Vanessa, que realmente tem uma história muito linda para falar a respeito de Barueri. Porque ele, todos esses anos, ele viveu e conviveu com a administração aqui, né? Sabe quais são as demandas da nossa população. Isso ele sabe melhor do que ninguém. Tem carinho com o ser humano. Tem carinho, é carismático, é uma pessoa que a população gosta, não tem escândalo, viu? Que é importante. Aqui com ele, isso aqui, todos esses anos aí é uma coisa que é muito importante a gente dizer nesse momento, que a política está tão desgastada, a classe política, né? E o Zicardi é uma pessoa que ele é uma referência como um homem público. Isso eu dou esse testemunho como morador há 55 anos do município de Barueri. Então eu tenho o maior orgulho de tê-lo como amigo, viu? Amigo querido, como irmão santista, né? E esperamos que o Neymar volte logo, porque nós não vamos voltar para a Série B. Vai jogar? Acho que não vai, acho que é tem marketing. escândalo do INSS com a folha do Neymar, né? Ih, rapaz, agora... Tá certo? Agora, exatamente, agora... Diante de toda essa cambada de vagabundo que anda tirando proveito do salário, salário não, da pensão dos aposentados, né? Então, veja só, fica difícil, né? Vamos deixar isso para um próximo convite. Um próximo convite, né? Queremos agradecer, primeiramente, a Deus, a TV D3 Mais TV, a TV do povo, né? A minha querida amiga Maiara, a TM e ao Calazans. E a minha família. Aqui eu quero mandar um beijo, né? Ricardo, se quiser mandar um beijo para minha amiga, sua esposa Vera, pode mandar. Você esqueceu. Quando eu estava por sair, ela viu pegando um blazer, ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou participar. Poxa, eu falei, então, Vera, querida amiga, companheira de mais de 40 anos de jornada, ao meu filho Carlinhos, a minha filha Kelly, a minha nora Paola, a minha netinha Gabriela e ao meu netinho Davi. Aliás, eu acho que o Davi vai ser bom jogador de bola. Até que enfim na família vai sair alguém. Mas você já jogava, meu amigo. Mas né? Você já ele tem jeito, ele tem 6 aninhos, sabe, Vanessa? Quem sabe eu já faço um contrato com ele, né? Pois é. E outra coisa que eu estava esquecendo, que o Zicardi é padrinho, juntamente com a Vera, a esposa dele, da minha filha, da Vitória, da festa de 15 anos. Foi um dos padrinhos lá na festa de 15 anos da Vitória. Minha filha, para quem eu quero mandar um beijo para ela. E se eu não mandar um beijo aqui para a Duda, Maria Eduarda, minha netinha... Vanessa. Vanessa é minha filha, mas a Maria Eduarda, ela diz assim, e eu, vovô? Que lindo. Beijo, Dudinha, linda. Estamos encerrando mais um programa, Sua Voz, com a doutora Juricaba e Vanessa Querucci. Acertei, Vanessa? Acertou. E aqui pela TV D3 Mais TV. Prometendo voltar na próxima quarta-feira, a 1h da tarde. Muito obrigado e siga nas nossas redes sociais, né, Vanessa? Com certeza. Que eu não sei, para conferir os programas Tá Sua bom? Voz. Um beijo para todos. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.